Olá a todos! Hoje irei apresentar um exemplo de dimensionamento de barras submetidas à flexão. Esse grupo é composto pelas discentes Samantha, que sou eu, Amanda, Luciana Silvino e Taine. O exercício diz que uma viga biapoiada de vão L de piso de edifício com perfis VS 500 por 86 está sujeita a cargas uniformemente distribuídas, permanente G e variável Q, sendo que a relação entre a carga permanente e a carga variável é de 0,5. O exercício pede para calcular a carga permanente máxima a ser aplicada para 3 valores da relação L sobre H, iguais a 8, 13 e 20. A questão pede para utilizar o aço MR250 e informa que a viga é contida lateralmente. Na primeira figura, podemos observar as cargas permanentes e variáveis. Podemos ver a carga distribuída ao longo do vão L. E abaixo, o perfil VS que será utilizado. Aqui, usaremos a tabela de perfis soldados para obter os dados deste perfil, assim para iniciarmos os cálculos. Os valores destacados em vermelho são referentes ao perfil que estamos trabalhando, que é o perfil VS 500 por 86. Aqui encontramos dados como a área, altura, dimensões da mesa e da alma do perfil, seu momento de inércia em x e y e os raios de giração em x e y, entre outros dados também importantes para os cálculos. O exercício informou os valores de carga permanente e variável e a relação entre elas. E ele pede quais os valores máximos que a carga permanente pode chegar para que o perfil suporte essa solicitação. Essa carga máxima deve ser determinada garantindo a segurança em relação ao colapso por flexão ou por cisalhamento no estado limite último. E o comportamento adequado para as cargas em serviço, a verificação dos deslocamentos no estado limite de utilização. Então, a gente vai ver tanto o ELU como o ELS. Se eu atender a estes pré-requisitos de segurança da peça, eu consigo encontrar o valor máximo que a carga permanente pode chegar dentro desses limites. O primeiro passo é classificar a seção do perfil, como está aí no slide. Classificação da seção do perfil, indicando se ela é compacta, semicompacta ou esbelta. Então, na tabela de perfis, a gente obtém os valores da relação do valor limite de lambda B, que é igual a BF sobre 2TF para a mesa, e lambda B igual a H0 sobre T0 para a alma. Então, para a mesa, o valor limite é de 7,8 e para a alma, o valor limite é de 74,3. Agora, a gente vai fazer a análise desses dados que a gente obteve, desse cálculo do lambda, para a gente ver na tabela o que isso significa em relação aos limites. Os valores limites do perfil devem ser comparados com os valores limites da tabela 6.1, que é essa que eu estou apresentando agora, que apresenta os valores limites da relação largura-espessura de seções I ou H, com um ou dois eixos de simetria, fletidas no plano da alma. Na flambagem local da mesa, o limite para o lambda P é de 10,7. E para a flambagem local da alma, o limite para lambda P é de 106. Então, voltando ao nosso exercício, vamos fazer a comparação desses valores, né? Assim, comparando os valores limites para lambda B do perfil, tanto na mesa quanto na alma, com os valores do lambda P, é possível verificar que tanto na mesa quanto na alma, o lambda B é menor que o lambda P. Então, por essa relação, podemos dizer que a seção é compacta. Iniciando os cálculos, para determinar o estado limite último, podemos começar com o momento resistente de projeto, que é dado pelo momento nominal dividido pelo gama, que equivale a 1,10. Este momento nominal, ele depende do tipo da seção do perfil para obter o seu valor. Então, como já descobrimos que a seção é compacta, no cálculo anterior, nós vamos utilizar a primeira equação, que é dada por Z, que é o valor do módulo plástico, vezes Fy, que é a tensão de escoamento. O momento resistente de projeto, ele será calculado como sendo o módulo plástico, aqui nessa equação, vezes a tensão de escoamento, dividido pelo γ1. Então, aqui abaixo, substituindo esses valores, o Z, ele pode ser obtido na tabela de perfis, e ele fica 2,281 vezes 25,
que é a tensão de escoamento, dividido por 1,10, resultando em um momento resistente de projeto de 51,840 kN vezes centímetro, fazendo a conversão 518,40 kN vezes metro. Então, esse é o estado limite último. Além do momento resistente, temos o momento que está solicitando o perfil. Então, é preciso calcular esse momento solicitante. O primeiro passo é fazer a combinação de ações. Estamos considerando, nesse caso, a combinação normal de ações. A carga de projeto, que chamamos de PD, fica 1,3 da carga permanente mais 1,5 da carga variável, e essa carga variável ela vai ser multiplicada pela relação entre os dois, que é de 0,5, resultando em uma carga de 2,05. Então, como podemos ver na imagem, o diagrama de momentos fica dessa forma. O momento máximo de uma viga biapoiada com carga distribuída vale PL² sobre 8. O P é a carga que está solicitando, né? E o L é o vão dessa viga. E assim, podemos calcular o momento solicitante, que é dado por PD vezes L² sobre 8. Então, fazendo a substituição, deu esse valor. Aí nós vamos seguir com os cálculos ainda, sem resolver essa parte. Agora, precisamos calcular a carga máxima para a flexão. A carga solicitante pode chegar no máximo até a carga resistente, porque se ela ultrapassar a carga resistente, a peça já não estará mais dentro dos padrões de segurança. Então, para se obter o valor da carga permanente G, eu igualo o momento solicitante com o momento resistente, substituindo os valores aqui e multiplicando 8 por 518,40, obtemos o resultado da carga permanente máxima, que é de 2.023 dividido por L² kN por metro. Então, na solicitação por flexão, eu posso obter uma carga permanente que chegue até esse valor. E esse valor depende do valor do vão da viga, como aqui está, né? L². Agora, fazendo a verificação do esforço cortante, nós temos duas situações para perfis 1, a condição A e a condição B, com suas respectivas equações para ser aplicadas. Então, para isso, é preciso calcular o valor de HW sobre TW, para saber em qual situação o perfil se encaixa. Assim, podemos fazer o cálculo da cortante resistente de projeto conforme as equações da imagem, que são equação para A e equação para B. O valor de CV, para o caso de vigas e sem enrijecedores intermediários, tem duas situações, quando ocorre a flambagem elástica e a flambagem inelástica. Assim, para cada caso, utiliza-se uma equação diferente, que no caso é essa aqui para a elástica e essa outra equação para a inelástica. Então, calculando o HW sobre T0, esse valor foi obtido na tabela de perfis, tá? Então, a gente foi lá naquela tabela do início, onde tem as características de cada perfil, e a gente obteve esse resultado aqui de HW sobre T0, que é de 74,3. E em seguida, nós vamos calcular o CV, usando a equação para flambagem elástica. Essa primeira aqui. Então, nós temos aqui equação para flambagem elástica. 2,46 vezes a raiz do módulo de elasticidade sobre a tensão de escoamento do aço. Então, fazendo a substituição desses valores, nós temos o resultado de 69,6. Como o resultado obtido foi maior do que 74,3, precisamos realizar o cálculo da flambagem inelástica, já que o resultado nosso é 74,3 e o resultado da flambagem elástica foi de 69,6. Então, nós vamos precisar fazer o próximo cálculo, que é da flambagem inelástica. Então, fazendo os cálculos, fica 3,06, isso aqui já é a equação da flambagem inelástica. 3,06 vezes o momento elástico dividido pela tensão de escoamento. Fazendo a substituição novamente dos valores, eu tenho um resultado de 86,5. Então, nesse caso, nós vamos considerar a flambagem inelástica, pois o valor de 74,3 está entre esses dois resultados.
Então, para o cálculo de CV, nós vamos usar a equação de flambagem inelástica, que é esse aqui, ó. CV igual a 2,46 dividido por HW dividido por T0 vezes a raiz do módulo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento. Bem, substituindo os valores, nós temos aqui CV igual a 2,46, isso aqui ainda é a equação, né? Padrão, para a flambagem inelástica. 2,46 dividido por HW sobre T0 vezes a raiz do módulo de elasticidade sobre a tensão de escoamento. Então, vamos substituindo aqui os valores do módulo de elasticidade e da tensão de escoamento. Obtive um CV de 0,94. Agora, nós podemos calcular a cortante resistente de projeto. Então, nós temos aqui, cortante resistente de projeto é igual a área vezes 0,6 vezes a tensão de escoamento vezes o CV que a gente obteve aqui. Fazendo a substituição desses valores, nós então temos que o valor da cortante de projeto é de 404 kN. Então, é preciso calcular também o esforço cortante solicitante. No diagrama de cortante, nós temos a carga permanente L dividido por 2, pois essa carga está sendo distribuída para os dois apoios. Substituindo os valores, obtemos uma cortante solicitante de 1,025 carga permanente vezes a largura do vão. Para verificar a carga máxima da cortante, eu preciso igualar a cortante solicitante com a cortante resistente. Então, igualando, nós temos 1,025 carga permanente vezes o comprimento do vão igual a 404. Fazendo essa divisão, eu tenho que a minha carga máxima da cortante é de 394 dividido por L, que é o comprimento do vão. Após a verificação do momento fletor e a força cortante para o estado limite último, nós precisamos verificar o deslocamento máximo no estado limite de utilização. Assim, calculamos a combinação quase permanente de ações. Então, a carga de projeto, PD, vai ser a carga permanente mais 0,4 carga variável, chegando ao valor de 1,2 de carga de projeto. Para saber o deslocamento máximo permitido, é preciso voltar na tabela 1.8. De acordo com a tabela, nós temos um deslocamento máximo de L sobre 350. Esse deslocamento é a flecha máxima. Bem, e o deslocamento máximo, ele ocorre no meio do vão. Então, nós temos aqui o cálculo do deslocamento. O deslocamento é igual a 5 sobre 384 vezes PL a quarta, dividido por EI, módulo de elasticidade vezes momento de inércia, né? Então, fazendo a substituição desses valores, nós obtemos aqui que o deslocamento máximo é de 1,49 vezes 10 a menos 11 da carga permanente, vezes L a quarta, centímetros. A carga máxima que esse deslocamento pode chegar, eu igualo ao valor do deslocamento máximo permitido, com o deslocamento que ocorre na viga, resultando em 1,91 vezes 10 à oitava, dividido por L ao cubo, kN por centímetro. Por fim, o exercício pede para testar 3 relações entre a largura do vão e a altura do perfil, e aplicar esses valores para os valores da carga permanente máxima que nós encontramos. Com as fórmulas encontradas, basta aplicar o valor do tamanho do vão L, que encontrará os valores de carga máxima para flexão, esforço cortante e deslocamento. Então, o nosso trabalho se encerra aqui. Muito obrigada.